viagem, chegamos com o 5º episódio, a história do apóstolo Paulo, o homem pronto a morrer por Jesus. Isso mesmo, querido, e nós vamos dar a continuação com a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária que o apóstolo Paulo ele fez. Vamos falar da primeira viagem, antes de nós falarmos da primeira viagem missionária de Paulo, né, amado? Agora eu te peço, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, não perde o tempo, querido, deixa o teu like e também ative o sininho para as notificações dos nossos conteúdos e também compartilhe esta obra, porque, irmão, é obra de Deus. Meu nome é Pastor João Carlos. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada no livro de Atos, no capítulo 13 e capítulo 14. Né? Não se sabe, querido, exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem missionária. Sabe-se apenas, irmão, que ela deve ter ocorrido por volta de 44 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro de cristianismo entre os gentios daquele tempo. Basicamente, a viagem, querido, foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem, e Paulo era o pregador principal dali, irmão, daquela obra missionária. João Marcos, irmão, servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos, irmãos, os deixou literalmente, né, os abandonou e retornou, né, de volta para Jerusalém. Agora, a partir desse ponto, o apóstolo Paulo ele assumiu a liderança daquela missão missionária. Glória a Deus. Agora nós vamos falar da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Agora, querido, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Deixa o teu likeão aí, irmão. Irmãos, a segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos do capítulo 15, versículo 36 e capítulo 18 e versículo de número 22. Vamos conferir, irmão? Atos 15, 36, vou colocar aqui na tela para você. Né? Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão, né, querido? Agora aí, Atos 18, 22, veja só o que diz Atos 18, 22. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu depois para Antioquia. O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciado, né? Isso lá em Atos, capítulo 15, versículo 36. No entanto, ao discordarem sobre a ideia de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé, né, decidiram se separar. Eles se separaram, então Paulo levou consigo Silas, e também chamado de Silvano. Silas era chamado de Silvano, né? A data provável dessa viagem ficava entre os anos de 50 e 54 depois de Cristo. E essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e também as cidades visitadas foram Filipe, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. O apóstolo Paulo, ele permaneceu em Corinto um longo tempo, né, conforme diz Atos, capítulo 18, versículo 11 e versículo 18. E ali ele pregou o evangelho e exerceu a sua atividade profissional de fazer tendas, porque ele era curtidor de tendas. Ele fazia tenda para o apóstolo Paulo. E foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas, né? E provavelmente
um pouco depois também enviou as epístolas aos Tessalonicenses, né? E Paulo, queridos, ele parou brevemente em Éfeso e ao partir prometeu retornar em outra ocasião. Isso está em Atos 18, 20 e ao 21, né? Vamos ler Atos 18, 20 e 21, irmão, para que a gente possa compreender melhor o texto. Versículo 20 diz assim: rogando-lhe ele que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Versículo 21, o que é que diz? Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Agora, queridos, vamos falar da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Amado, tá gostando desse vídeo? Tá gostando do conteúdo? Deixa o teu likeão aí e compartilhe. Seja um missionário digital, irmão, fazendo essa obra de Deus crescer. Então, irmão, a terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 18, versículo 23, Atos 21 e versículo 16. Vocês podem acompanhar isso na sua casa. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e a sua principal cidade, Éfeso, né? Ali, o apóstolo ele ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita em Atos 19, 8 ao 10, 20 e versículo de número 3. É provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia tenha sido fundada durante esse período. E parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita, né? Ele fez a sua segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu primeiras Coríntios. Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia e foi ali, talvez em Filipe, que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo ele passou pela terceira vez em Corinto. Antes de partir dessa cidade, amados, provavelmente ele escreveu a epístola aos Romanos. Você pode conferir isso aqui conosco agora. Veja aí, Romanos capítulo 15, verso de número 22 e 25. Veja lá. Versículo 22 diz assim: pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Veja o versículo 23. Mas agora que não tenho mais demora neste sítio, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Verso de número 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Agora o versículo 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Querido, @Deus no controle, like no vídeo, vai compartilhando, querido, e ative o sininho para as notificações chegarem para você. O resultado, querido, da viagem missionária do apóstolo Paulo, irmão, foi extraordinário, né? O evangelho se espalhou, irmão, de forma grandiosa, consideravelmente, né? Estima-se que perto do final do período do apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Apesar desse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolve um enorme número de pessoas conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão, certamente, amados, sem sombra de dúvida, foi o apóstolo Paulo. Se tem alguma dúvida?
Para mim não tem nenhuma dúvida, Paulo foi destacado. Aleluia. Queridos, que pena, né? Chegamos ao final deste 5º episódio. Agora não fica triste não, irmão. No 6º episódio eu vou falar, amado, né, do debate do apóstolo Paulo com Pedro. E também iremos falar das prisões e morte do apóstolo Paulo. Isso tudo aí nós vamos falar no 6º episódio, querido. Muito obrigado por você ficar assistindo este vídeo por completo. Faça o teu comentário aqui, querido. Se você quiser entrar em contato comigo, aqui vai estar o WhatsApp aqui das minhas redes sociais. Visita o meu Instagram, vou deixar aqui também o link do Instagram, né? Vai aqui no meu Instagram, no meu Facebook, e nós podemos bater um papo, irmão, se vendo lá em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus, a paz do Senhor, e até a 6ª parte até o 6º episódio do nosso estudo abençoado do apóstolo Paulo, o homem pronto a morrer por Jesus. Um grande beijo desse seu amigo pastor João Carlos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, Jesus. Irmão João aí do alto do céu, Deus continue te abençoando. É por causa de você, primeiramente Deus, depois você, é que eu estou trazendo este conteúdo abençoado. Tchau, povo.